Vamos orar, irmãos. Para esse momento que a tua igreja recebe a tua palavra, através do teu servo, pastor Isaías. Nosso pedido é que aquilo que o Senhor já falou no seu coração, já confirmou na sua vida, seja transmitido à tua igreja pelo teu Espírito. E nós, como tua igreja, teus filhos, aqui em comunhão, estejamos atentos à tua palavra, aquilo que o Senhor tem para a tua igreja nessa noite. E assim, o Senhor nos ensina como tem feito até aqui. Pedimos assim por Cristo Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Sobre o que vamos falar agora, irmãos? Ao tema da pregação. Como? Tá bem. A unidade está dentro do assunto do nosso semestre. Mas de manhã eu falei com os irmãos, não sei se nós tivemos, que nós íamos falar do tipo de pastor que os irmãos querem. Foi isso mesmo, não? E por quê? Porque dentro do tema da unidade, nós terminamos pela manhã o nosso assunto sobre adoração, sobre liturgia, sobre culto, e iniciaríamos o nosso assunto a respeito da educação cristã. Na Constituição da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, o pastor, o ministro, juntamente com os presbíteros, eles têm sobre si esta atribuição, nova atribuição, de orientar, de direcionar, de levar a igreja, o rebanho de Deus, dentro de um estudo que não fujam dos padrões, dos critérios, das doutrinas cristãs presentes do começo ao fim das Escrituras Sagradas. E por isso, nós, então, domingo que vem teremos um intervalo para falarmos sobre esse tema tão sublime que é o Dia das Mães. Depois, na sequência, daremos continuidade sobre a educação cristã, educação teológica, que deve ser, portanto, algo sempre de uma atenção especial na vida da igreja. Para nós falarmos nesta noite, nós pedimos aos irmãos que abram o livro de Atos dos Apóstolos, por favor, na sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 até versículo 35. Eu não sei o que está acontecendo com esse microfone, mas parece que eu estou com a voz mais impactante hoje. Não sou eu, viu, irmãos? É o Gustavo lá em cima. A culpa é dele. Atos 20, de 17 a 35. Atos 20, do verso 17 até o verso 35. O famoso encontro entre o apóstolo Paulo e os líderes, os anciãos de Mileto, da igreja de Éfeso, de Mileto, em Mileto, os irmãos da igreja de Éfeso. Então vamos fazer esta leitura até o verso 35, mesmo assentados, os irmãos podem acompanhar aí atentamente. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeu como a gregos
o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vocês, em cujo meio passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhes anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigie, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Esse texto lido foi escolhido pelo reverendo Áureo. Eu li esse estudo há aproximadamente 20 anos, e por ocasião então do preparo para estudarmos a respeito da unidade e falarmos de todos os ministérios da igreja, de alguma maneira falarmos de todos eles, nós então nos lembramos desse estudo, e para iniciar a respeito da educação cristã, educação teológica cristã, nós então fomos lá buscar os documentos e para trazer e compartilhar com os irmãos. A pergunta que intitula nossa reflexão nesta noite comporta uma série de respostas difíceis, mas não podemos deixar de enfrentar este assunto. Pensar a liderança da igreja e sua formação é nossa responsabilidade. Buscar respostas a esta questão, qual questão? Que tipo de pastores nós queremos? Todos nós, como igreja, pois cabe a todos nós, pois nenhuma igreja que deseja ser relevante, respondendo aos desafios do seu tempo, pode abdicar da formação de seus quadros dentro de referenciais que ela julga importante. Nesta ocasião, o reverendo Áureo ainda estava lá em Fortaleza, dirigindo o seminário que lá existia, o seminário da IPI do Brasil, e trouxe-nos, portanto, um debate sobre este assunto, sobre esse tema, e nós vamos então partilhar com os nossos irmãos 3 pontinhos muito importantes. O primeiro, a importância do preparo da liderança. Aqui falamos, portanto, de líderes, de uma forma muito específica do pastor, que, conforme citamos aí, na Constituição da Igreja, tem esta atribuição muito especial. Irmãos, a riqueza da nossa história nos encaminha
as nossas raízes quando nós falamos desse assunto. Nós vamos, portanto, ao início, quando o reverendo Eduardo Carlos Pereira argumentava que a igreja brasileira não podia ficar na dependência dos contingentes missionários. Era uma rejeição, era um abandono daquilo que os missionários tinham feito de forma alguma. Não era este o espírito, não era este o coração. O desejo desses irmãos, dessa época, era que nós pudéssemos, como povo, na nossa pátria, também nos esforçarmos, né, para aquilo que, de uma forma tão graciosa, Deus enviou esses missionários para trazer ao Brasil e assim preparar o povo brasileiro. Era preciso preparar seus quadros. Olha a sua frase na oportunidade: educar os filhos da igreja, pela igreja e para a igreja. Essa é uma frase muito séria, porque se nós, como igreja, pensamos assim, nós com certeza estamos comprometidos com a sua obra, com o seu propósito, com a sua vida. Se nós nos dedicamos e passamos a pensar, né, que nós somos filhos da igreja e que nós podemos educar uns aos outros, também nós cremos que nós podemos ser, de alguma maneira, relevantes, atuantes, participantes na vida da igreja a qual nós fazemos parte. Se nós somos indiferentes, o que vier está bom, dá a impressão que a gente não está ligando muito com o negócio. Se nós falamos, alguém vai fazer isso, dá a impressão que a gente não está cuidando das coisas de Deus que estão sob a nossa responsabilidade. Então, educar os filhos da igreja com o propósito de preparar a igreja e também, através da igreja. A demora pela definição do local, do seminário, o modelo de formação e, consequentemente, o perfil dos formados estava em questão. E tudo isso, somado aos outros problemas, resultaram na cisão do presbiterianismo em 1903. Vejam como isso é importante. Irmão, nós estamos falando aqui, talvez hoje a gente não consiga mensurar isso, porque a cada dia, de manhã nós falamos isso, né? A cada dia a gente vê uma nova placa de igreja. A cada dia a gente vê uma nova denominação surgindo. Então isso parece que virou algo tão banal dentro da nossa perspectiva, que talvez a gente não se incomode mais com isso. Mas é importante dentro daquilo que a gente está falando. Se nós nos preocuparmos com essa questão da unidade da igreja, a diversidade não vai ser motivo para nos separarmos. E isso foi o motivo para nos separarmos na ocasião. Porque haviam aqueles que traziam a sua orientação, o seu ensino, o seu modelo de fora, e havia aqueles daqui que recebiam isso, mas que de alguma maneira também não estavam satisfeitos. E essa insatisfação provoca esta cisão. Não deve ser assim. Então vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto. A respeito desse assunto, o reverendo Eduardo assim se expressou no lançamento da pedra fundamental do seminário naqueles dias. Formar teólogos é um dos mais nobres intuitos do seminário. Teólogos são homens versados na teologia evangélica, que manejam bem a palavra da verdade contra todas as formas de erro, que não têm do que se envergonhar, que sabem confundir as heresias, que sabem defender nossos princípios nas várias esferas da inteligência humana e arrancar a máscara de uma ciência de falso nome, que não se calam acovardados ante a petulância do moderno ceticismo, oferecendo eficaz socorro aos espíritos perturbados pelos falazes sofismas. Cercear o preparo teórico do médico, ao advogado, ao engenheiro, cairão por todos em descrédito público e deixarão de realizar plenamente a sua destinação social. Esse é um documento da época. Conseguiram ver do que ele está falando, da importância que ele está falando?
Conseguiram ver, por exemplo, dentro do texto que ele está falando, a palavra de Deus? Conseguiram ver a orientação que Paulo deu a Timóteo há 2000 anos atrás? Que nos últimos dias nós teríamos homens gananciosos, amantes de si mesmos, esquecedores da doutrina, com comichões nos ouvidos, atentando para as fábulas. Lembram-se disso? Pois é, esta era a preocupação deste servo de Deus. Na verdade, isto ecoava uma antiga e longa tradição da igreja reformada. Preparar adequadamente seus futuros ministros. Todas as quintas-feiras, Calvino reunia os presbíteros e pastores para estudarem juntos as Escrituras. Isto foi o embrião da Academia de Genebra, mais tarde, a Universidade de Genebra, para onde fluíram jovens de toda a Europa em busca de um preparo sólido. Então, o conceito reformado de igreja coloca a palavra em um lugar central, uma vez que a igreja é a criação da palavra, é a comunidade dos que ouvem, acolhem e se deixam guiar por esta palavra, e tem na pregação desta mesma palavra a sua tarefa e razão de ser. Logo, o ministério da pregação assumiu um lugar preponderante e fundamental na vida da igreja reformada. Os ministros da palavra desfrutam de um lugar especial. E aqui eu entendo que muitas vezes nós ultrapassamos os limites, né? Nós exageramos um pouco. E algumas vezes o ministério da palavra tem até suplantado os demais ministérios da igreja. E é contra isso que nós, de alguma maneira, estamos também debatendo aqui nesses dias, né? A importância que há em todas as ações que a igreja realiza, sem distinção de superioridade ou inferioridade entre elas, porque todas elas são dádivas do Espírito Santo. E conforme nós lemos na palavra, o Espírito dá como quer, a quem quer, da forma que quer. Então, essa é uma reflexão muito importante a respeito do preparo das nossas lideranças. Vamos falar sobre algumas expectativas que muitas vezes estão no coração da igreja, que a igreja nutre, que está presente na vida da igreja. Ao longo da história, alguns conceitos e expectativas foram criados nesse particular. Por um lado, foram resultados de algumas experiências negativas, mas por outro lado, por conta de preconceitos gratuitos que se estabeleceram em nosso meio. Vejam só, né, como a igreja, ainda pela manhã, ressaltávamos isso, sofre também as influências do meio onde ela está. Dada a natureza dos seminários como lugar de investigação e debates, sempre existiu uma tensão entre academia e igreja. Quem pode falar isso talvez com muita propriedade e com a mente muito fresca é o Eduardo e o Roberto, né? Talvez mais do Eduardo, que estava ali pelos corredores do seminário. E é isso que o Abba vai viver, porque essa tensão presente, ela está constantemente entre igreja e academia, igreja e seminário. Porém, em alguns momentos, e aqui, como eu falei, às vezes nós ultrapassamos mais uma vez, essa tensão natural resvala em conflitos. Ela acaba gerando até separações contra a unidade que nós estamos tanto pregando aqui. Esse não é um problema exclusivo nosso e nem tampouco é novidade. Todavia, se fizéssemos uma pesquisa na igreja, com certeza ouviríamos muitas expectativas a respeito do papel dos seminários e, consequentemente, dos seus formados, né, que são, na sua maior parte, os pastores, esses que vão trabalhar pelo rebanho lá fora. Essas são algumas delas. Eu vou colocar aqui para os irmãos 4 delas e vamos fazer uma reflexão. Primeiro, queremos pastores não teólogos.
Queremos pastores não teólogos. Talvez o irmão já tenha pensado, talvez o irmão já tenha dito, por conta das experiências. Falamos aqui, muitas vezes negativas, mas é importante uma reflexão em torno disso. Quem já ouviu esta reivindicação em nossos concílios e igrejas? Parte desta reivindicação está baseada na afirmação corrente de que a teologia se tornou uma reflexão teórica, árida e desvinculada do dia a dia da igreja, ou despreocupada com o crescimento da igreja. Em vários momentos, a teologia enveredou por esse caminho, discutindo assuntos do tipo. Quem talvez participou deve se lembrar, não precisa se manifestar, mas provavelmente vai aparecer aí. Por exemplo, o sexo dos anjos. Muitas vezes a igreja se vê discutindo assuntos assim. O sexo dos anjos, só porque Jesus um dia disse que eles não têm, né? Jesus disse que eles não são como os homens, então isso virou realmente um celeuma na vida da igreja. Ou ainda, a temperatura do inferno, quantos graus tem lá? Ou ainda, qual é o mobiliário do céu? Na casa que eu vou herdar, o que vai ter? Muitas vezes, portanto, esses assuntos são temas desnecessários para a nossa vida cristã, para o nosso crescimento cristão. E vez por outra a gente vê o povo de Deus se enfiando em assuntos assim. Com quem casou? Com quem, irmãos? Com quem casou? Adão, né? É Adão? 7? Então. Porque com quem casou Caim? Com quem casou Abel, os filhos de Adão? Vez por outra a gente se vê com essas questões aí, né? E essas questões são relevantes mesmo para a fé, e através delas, e se os irmãos prestarem atenção, muitas vezes é colocada aí em situações de dificuldade. Aí a gente fica querendo responder perguntas assim por incrédulo, por exemplo. Para aquele que acerta, aquele que duvida, aquele que não aceita a doutrina cristã, levanta muitas vezes assuntos assim e a gente se pega dedicando-se a isso, querendo responder estas perguntas, né? Todavia, não se pode generalizar nem esquecer que uma formação teológica sólida alicerça uma prática pastoral consistente. O trabalho pastoral sem bases teológicas envereda facilmente para o pragmatismo muito perigoso ou a busca de resultados imediatistas, seduzido pelo que funciona. Tudo que funciona é que é verdadeiro. Se a gente cai nessas caminhadas, a gente fica pensando assim: puxa vida, eu não sei a quem eu sigo. Porque se nós formos olhar do ponto de vista de sucesso, alguém já disse que Jesus é o maior fracassado que a história apresentou. E que tipo de sucesso, quem sabe aos nossos olhos, nos preocupamos muitas vezes com temas assim, Jesus teve? Que tipo de líder para ser seguido ele pode apresentar como modelo? Ele não pode nem salvar-se a si mesmo, como disse o ladrão na cruz. Salva-te a ti mesmo. Você não está dizendo que veio da vida para todo mundo? Por que não se salva? O apóstolo Paulo, contudo, constitui um bom modelo para nós. O evangelista apaixonado. Vamos aí separar para os irmãos. Peço aos irmãos, 1 Coríntios 9,16, por favor. Peço aos irmãos, 2 Coríntios 11,28, por favor. Peço aos irmãos, 2 Pedro 3, 15 e 16. Quem pode citar aí os 4 versículos? Coríntios 11 e 28. 2 Pedro 3, 15 e 16. Quem quer? Irmão Adiel, por favor, leia aí para a gente o que o senhor separou aí. Ele era um evangelista apaixonado. 1 Coríntios 9, 16. E ele está dizendo
que o compromisso da vida dele era anunciar o Evangelho. E ai de mim se eu anunciar o Evangelho. Era esta proposta que ele tinha como modelo de sua vida. Mas também, queridos irmãos, era um pastor cuidadoso. Quem pode ler para nós aí? 2 Coríntios 11, 28. Quem era a pressão? Era do presidente do presbitério? Era do presidente ou diretor do seminário que formou ele? Estava dentro dele. No mínimo nós poderíamos dizer que era um acordo que ele tinha ali com Deus, né? Que habitava nele, mas que de alguma maneira o inquietava, o constrangia. Foi ele mesmo que disse: o amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo me inquieta. Se ele morreu por todos, imagina o que eu preciso fazer. Ele morreu por mim, imagina o que eu devo fazer. Então, ele era cuidadoso com o rebanho, diz aí o texto. Mas não só isso também, ele era um teólogo. Veja lá o que diz Pedro a respeito dele. 2 Pedro 3, 15 e 16, por favor. Tempo da salvação, da utilidade do nosso Senhor, como também o nosso amado João Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria e verdade, falando disto como em todas as minhas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os envoltos e constantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Isso mesmo. Ele era um erudito, um conhecedor das Escrituras. Ele era alguém versado, portanto, nos conhecimentos da palavra, das revelações que ele houvera recebido e da transmissão que ele tinha como responsabilidade de realizar. Era, portanto, queridos irmãos, era um teólogo. Nós podemos observar aí alguém que falava de Deus e das coisas de Deus, como talvez poucos falam ou falaram na história. Então nós encontramos isso. Queremos pastores não teólogos? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder, mas tem outra também. Queremos líderes piedosos não intelectuais? Queremos líderes piedosos não intelectuais? Geralmente, piedade e erudição têm sido colocadas em antagonismo ou mutuamente excludentes. A ideia comum é: quem se devota aos estudos, à investigação e à pesquisa acaba por negligenciar a oração, o estudo devocional das Escrituras, a visitação, a pregação que edifica o povo, e etc, etc. Por outro lado, há o preconceito que ser piedoso é ser superficial. É o preguiçoso que não estuda seriamente a Bíblia, cujo texto predileto seria o que diz assim: não vos preocupeis com o que haveis de dizer, o Espírito Santo falará por meio de vós. É desnecessário dizer, irmãos, que as duas situações, os dois conceitos são simplistas demais, são simplificações demais. Erudição sem piedade é realmente árida e estéril, e a piedade sem estudo é superficial. Mas veja um exemplo de Calvino. Ele pode então ser lembrado como um bom modelo, um teólogo profundo, estudioso, dedicado, que se levantava ainda de madrugada para estudar as Escrituras. Ele tinha como lema: meu coração, ó Deus, te ofereço pronto e sinceramente. Ou ainda pela importância que dava à oração, exemplificado pelo capítulo sobre este assunto em seu livro As Institutas, tomo 3, página 20. Queremos líderes piedosos, mas não intelectuais? Queremos líderes abnegados, não corações divididos? De modo geral, irmãos, criou-se um estereótipo de que pastor que tenham outra atividade não são modelos ou exemplos de abnegação. Alguns identificam o pastor com o tempo integral como exemplo de fé
e simplicidade. Se o pastor tem outra atividade como suplemento de renda ou como expressão de habilidades múltiplas, paira uma interrogação. Se ele se dedicasse integralmente à igreja, será que ela não seria melhor ou estaria melhor? Não raras vezes a culpa de tal situação é remetida aos seminários que não preparam o candidato para enfrentar as agruras e as limitações do ministério, ou ainda, devido aos cursos noturnos, o aluno teve que continuar trabalhando para o seu sustento, dificultando deixar o antigo trabalho para dedicar-se exclusivamente ao pastorado. Não seria então oportuno perguntar, trazer esta questão: tempo integral é o mesmo que dedicação integral? Reflitam isso, respondam para si mesmo. Tempo integral é o mesmo que dedicação integral? Novamente nós temos que ir ao grande apóstolo Paulo, né? Ele, em 1 Coríntios 9, 4 até 15, relata que ele se associou a certo irmão que tinha sua esposa, porque eles trabalhavam no mesmo ofício. Eu não sei se os irmãos prestaram atenção na leitura que fizemos, lá no finalzinho, que Paulo diz assim: olha, essas minhas mãos me ajudaram a prover tudo aquilo que eu tinha de necessidade. Mas é interessante que ele diz ali algo mais, não só as minhas necessidades. Prestaram atenção? Ele diz: daqueles que precisam e convivem comigo também. Ele disse isso. Então nós podemos observar Paulo, que era um líder abnegado, que sofria, que o seu interior clamava pela dedicação para com a igreja, como diz aí o texto, também teve condições de poder trabalhar e ajudar o seu próximo, o seu semelhante, o seu amigo. Então, muitas vezes os nossos conceitos precisam, né, de um melhor balizamento, precisa de uma melhor reflexão em torno dos temas. Vamos lá. Queremos líderes abnegados, não corações divididos? Vamos lá. Queremos líderes de ação, não burocratas da religião? Este sentimento, com certeza, está presente em muitas comunidades que, desejosas de mais atividades, desejam que o pastor encarne um dinamismo contagiante e que seja o animador dos vários programas e projetos da igreja, mantendo-a continuamente ocupada. De um lado, reflete sem dúvida o cansaço com sonolentas rotinas ou pastorados voltados apenas para a manutenção. Não podemos negar isso. Por outro lado, a velha tendência de concentrar todas as atividades em torno de um líder animador e que espera que o pastor faça tudo na igreja, pois afinal, ganhe para isso. Às vezes a gente pode até pensar, né? Mas, pastor, o senhor está exagerando, o senhor está falando aí porque o senhor tem um interesse próprio, mas, irmãos, isso é experiência de vida. Às vezes, essa frase é dita em alto e bom som. Você faz isso, eu já tenho dito isso para os irmãos, né? Eu já ouvi mais de uma vez, por exemplo, durante o meu ministério: você faz o que você recebe. Nós somos voluntários. Você faz, você é o único que recebe. A gente tem que engolir essas coisas, né? Mas o Espírito do chamado também não nos deixa ficar calados diante de situações assim. É preciso que se fale. Por exemplo, não seria oportuno perguntar se estamos esquecendo a doutrina que nós, reformados de toda a igreja do Senhor, creio que tem a base da palavra de Deus, deve encontrar a respeito do sacerdócio universal de todo crente. Não é importante? O irmão sabe que o irmão é um sacerdote. O irmão sabe disso. Que nós defendemos essa ideia, que o irmão está entre a palavra e aquele que precisa da palavra. O irmão está entre aquele que nos chama pastoreio e aquele que precisa de pastoreio. O irmão sabe disso. É o sacerdócio
universal de todo crente. Essa doutrina que nós recebemos, que adotamos e faz parte da nossa maneira de ser igreja. E ainda, queridos irmãos, nós não damos conta de que nós também temos um chamado a desempenhar no corpo de Cristo, e que eu não posso negar que eu sou importante para o corpo e que eu tenho algo a fazer no corpo de Cristo. Dias atrás, nós estávamos aqui no fórum e nós fizemos um exercício assim bem simplesinho com o nosso irmão Barão, e eu tentei enfiar o dedo no olho do Barão e ele não deixou. Ele levantou a sua mão e impediu que isso acontecesse. Pois é, o Barão, que é a cabeça, a mente, logo mexeu com sua mão para que ela o protegesse. O sacerdócio universal é o chamado pessoal, é a dádiva do Espírito a cada um, que todos nós temos e devemos exercitar. Não passe a pensar isto, por favor, passe a pensar isto, porque nós temos também nas Escrituras um texto que nos diz assim: você enterrou o que eu te dei. Você enterrou o que eu te dei e dizia que me conhecia. Você enterrou e dizia que eu era um Senhor justo, que cobrava aonde nem onde não existia. Você dizia estas coisas. Presta atenção nisso, isso não é terror, a gente não quer que seja visto como terror, mas que seja visto como revelação. Que seja visto como revelação. Porque nas Escrituras Sagradas nós aprendemos que até o velho, sendo justo, dá fruto. O velho que muitas vezes acha que é estéril, que é escasso, que já está sem seiva, que está sem vigor, que está sem nada, dá fruto. É o que nós aprendemos no Salmo 92. Então, veja as tarefas dos seminários, que também, de certa maneira, mexe com a vida pastoral. A missão do seminário poderia ser definida da seguinte forma: preparar líderes para o exercício de um ministério pastoral íntegro e relevante no contexto em que está inserido ou estão inseridos, com fidelidade à igreja, visando uma maior glória de Deus. Vejam como esse conceito começa: preparar líderes. Em outras palavras, o chamado, a vocação, a ideia já está lá dentro, né? Já está presente. O que vai fazer o seminário vai dar uma lapidada, vai dar uma ajudada, porque já está lá dentro. E de onde veio? Veio de Deus, mas veio de Deus num momento inesperado. Foi por acaso que veio de Deus? Não, porque este estava na igreja, e na igreja ele já foi chamado lá na igreja, e é na igreja que ele confirma, que ele testifica este chamado para a liderança. É entre os irmãos. Então percebam isso. O seminário, ele deve preparar pessoas capazes. De onde vem esta ideia, irmãos? De onde? Preparar pessoas capazes. De onde vem esta ideia? Quando Paulo está orientando Timóteo, vocês se lembram alguma coisa que ele fala para ele? Divida essa palavra de Deus com pessoas idôneas, que manejem bem a palavra da verdade. Não é o seminário, portanto, que vai ensinar o pastor as Escrituras Sagradas. É a vida, é a igreja, somos nós. Nós é que temos primeiramente essa tarefa. Então, prepare homens capazes. Olha o que disse Moisés. Leia aí, Êxodo 18, 21. Por favor. Escrevendo esse texto, retratando a sua experiência, a sua história, ele nos dá esta mensagem. Por favor, leia. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Pensa um pouquinho aí. Às vezes a gente não quer aceitar um cargo, uma responsabilidade, e
E é preciso que a gente faça uma reflexão mais profunda sobre isso, né? Ele disse assim: procurem que vocês, os homens capazes. Podemos ler novamente, por favor, me perdoe. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus. Olha só. Homens de verdade. Homens de verdade. Que aborreçam a avareza. Que aborreçam a avareza. Às vezes a gente parece que aceita algo diferente disso na nossa vida. Parece que a gente se sujeita a algo diferente disso na nossa vida. Parece que a gente está sendo conduzido por esse mundo que está em torno de nós, que faz as coisas assim. Que faz as coisas assim de qualquer jeito. Que faz as coisas assim de maneira a suplantar o outro sem muito esforço. Parece que a gente aceita isso e vem para uma igreja e adora a Deus tranquilamente no nosso coração. E o que o texto está pedindo é que não, nós precisamos de homens que mudem o mundo. Nós precisamos de pessoas que façam diferente. Nós precisamos de vidas que conduzam. Líderes, coloque sobre chefes de 100, sobre chefes de 20. Essas pessoas vão mudar a história. Nós parece que nos acomodamos, aceitando tudo que é diferente disso. Então, como é importante nós atentarmos para as Escrituras. Para o exercício de liderança, os seminários da nossa igreja têm a responsabilidade de capacitar pessoas para o ministério fundamental, a vida da igreja, o da palavra. Paulo exortava Timóteo a buscar a habilidade do bom manejo da palavra. Queridos irmãos, se não houver pessoas nessas condições no meio do povo de Deus, parece que não vai ter mais igreja. Porque a impressão que se dá é que a igreja são estas vidas que querem verdadeiramente, se preocupam com o outro, com aquele que sabe menos, para que ele saiba mais, para que ele cresça, para que ele se desenvolva. Os pastores devem ser pregadores e mestres versados na palavra. Isso requer amor e dedicação constante aos estudos teológicos. Ovelhas bem nutridas na palavra, não procuram outras pastagens e se reproduzem naturalmente também. Paulo ainda lembra que deviam ser aptos para o ensino, 1 Timóteo 3,2, aqui entendido não apenas como habilidades pedagógicas, mas capacidade de ensinar através do exemplo da vida. E isto nos remete ao próximo tópico, que é preparar pessoas para atuarem com integridade. Mais uma vez a gente debate isso. Irmãos, tudo isso nós estamos falando porque também muitas vezes nós estamos abdicando desse banquete que nós temos à disposição, vindo de Deus de uma forma graciosa, e a gente não quer este alimento. Parece óbvio demais, todavia, nos últimos tempos, é extremamente necessário, pois o ministério pastoral tem caído em descrédito exatamente porque muitos têm falhado nesta questão. Dinheiro, sexualidade e poder têm sido as áreas mais críticas nas quais a importância da integridade se torna mais evidente. As recomendações contidas em 1 Timóteo 3:1-3 sobre as qualificações da liderança envolvem todas as áreas da vida, a ponto de haver bom testemunho também aos de fora. A função pastoral era vista como sinônimo de integridade e respeito. Hoje, em muitos casos, motivos de chacota. Pessoas capazes de interpretar a realidade. Os profetas de Israel ilustravam bem essa necessidade. Enviados de Deus, discerniam no horizonte os desfechos possíveis, juízo onde faltava arrependimento e graça onde havia conversão. Eles interpretavam os sinais dos tempos. Essa característica profética ainda se faz necessária nos pastores dos nossos dias. Isso requer uma visão diferenciada da realidade. O livro de Reis, 1 Reis, capítulo 6, versos 15 e 16, retrata a experiência de Geazi
e seu senhor, o seu líder, seu mestre Eliseu. Geazi viu os exércitos que cercavam a cidade e se aterrorizava com o quadro. Eliseu, seu mestre, via as mesmas ameaças, porém sua visão alçava para além daquela realidade. A pergunta, a que horas estamos na noite, de Isaías 21:11, requer uma resposta da liderança pastoral. Que tempo é o nosso? Quais suas demandas e necessidades? Quais os desafios para a igreja? Como interpretar o Evangelho para este tempo? Pois para esta conjuntura é que fomos constituídos igreja, parafraseando Mardoqueu, falando a respeito de Esther, quando ela tinha dúvida se verdadeiramente ela poderia ou não assumir o trono de rainha no estado em que ela vivia. Esther 4, versículo 14. E por fim, para nós chegarmos, portanto, à nossa conclusão a respeito desta pergunta que precisa ser respondida: que pastor nós queremos? É o compromisso confessional. Muitas dificuldades vividas por nossa igreja devem-se a líderes sem compromisso confessional ou identidade teológica. Pastores sem identidade produzem igrejas teologicamente confusas. Como igrejas de tradição reformada, somos uma igreja confessional. O que é uma igreja confessional? É uma igreja que adota uma confissão como exposição da sua fé. Temos uma herança teológica, riqueza e não fardo. Narciso falou isso há poucos instantes atrás. A qual devidamente considerada inspira e orienta. Identidade confessional significa fidelidade e respeito aos princípios que norteiam a igreja através da qual Deus tem nos chamado a servir. Não estamos dizendo aqui que somos os únicos e que só nós prestamos. Mas estamos dizendo aqui que nós devemos ter uma clara consciência de onde Deus está nos colocando. O que Deus quer que nós façamos nesse lugar que Ele está nos colocando. Os seminários são instrumentos da igreja para a preparação dos seus quadros de liderança. Eles estão a serviço da igreja, mas não podem fazer esta tarefa sozinhos, isolados. Só podem preparar o material, entre aspas, que a igreja lhe coloca nas mãos. Devolvê-los à igreja preparados é o grande desafio. As orações, acompanhadas da crítica honesta e sugestões positivas, redundarão certamente em benefícios para a própria igreja. Pastores, queridos, esta pergunta deve ressoar no nosso coração e ser respondida claramente nas nossas orações, porque nós ouvimos as Escrituras nos dizer que quando nós fazemos orações sinceras, verdadeiras e acompanhadas, Deus as responde. Deus as responde. Então, que diante de Deus nós possamos nos exercitar para que verdadeiramente a igreja do Senhor seja militante, fortalecida, tenha força nesta cidade em que nós estamos. Deus nos abençoe. Amém. Podemos orar? Nosso Deus e Pai, na tua presença santa nos encontramos neste lugar santo, sagrado de adoração. Esse lugar onde queremos louvá-lo, queremos honrá-lo, queremos falar coisas lindas, coisas belas sobre o Senhor, queremos agradecê-lo, queremos bendizer-te, reconhecendo, bondoso Pai, que a nossa vida não tem sentido sem o Senhor, sem o teu chamado, sem a tua missão, sem o teu propósito claro no nosso coração. É na tua igreja, é neste lugar sagrado que o Senhor nos chama, e é nele que também o Senhor coloca vidas ao nosso lado, pessoas que também são chamadas tais como nós somos. Nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor é o líder máximo desta igreja, é o Senhor líder máximo da igreja que atua, que caminha sobre a face da terra. É o Senhor que nos dota de características específicas, distintas. Nós mesmos, Pai, podemos atestar isso, somos distintos uns dos outros,
mas temos a mesma vontade colocada por nós e também constrangida pelo grande amor de Cristo na cruz, porque é Ele que fez aquilo que nós não poderíamos fazer, é Ele que recebeu sobre si aquilo que era a nossa paga, que era a nossa pena, é Ele que sofreu muito mais do que nós sofreríamos por aquilo que temos feito ou deixado de fazer, é Ele que fez tudo por nos amar. E é no nome dele, Pai, que nós queremos viver, que queremos viver como teu povo, como seguidores, reconhecidos por onde passarmos, como povo que segue a Jesus, como povo que sabe olhar, que sabe entender e discernir as situações do seu tempo, que sabem perceber também como Jesus percebia o constrangimento, a dificuldade, a opressão do ser humano dos seus dias, e que sabe entender que veio não por vontade tão somente própria, mas por vontade divina, e para fazer aquilo que é a vontade de Deus, quer restaurar, quer abençoar, quer levar sobre toda a humanidade, a partir de um pouco daquilo que nós temos. Por muito que Jesus nos deu, a vida plena. Pai querido, venha logo, Senhor, nós te pedimos. Mas pedimos também, Pai, que todos esses que aqui estão, quando o Senhor voltar, estejam prontos, estejam preparados, estejam dispostos a ir. Não queiram pedir para ficar, por essa ou aquela razão, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pela esposa, nem pelo filho, nem pelo trabalho, nem pela escola, nem pelos títulos, nem pela fama, nem por nada, mas que queira ir e que queira cumprir o destino estabelecido, não ao acaso, mas por Deus, que nos tem escrito no livro da vida, mesmo antes de termos algum tipo de forma, e sabe até quando estaremos aqui. Toda glória seja a Ti, Senhor. Toda glória seja ao Senhor Jesus. Toda glória ao Espírito Santo de Deus. Nós oramos, pois, em nome de Jesus.